Tatiana Vasilievna Krugliakova estava sentada perto da janela da sua cozinha aconchegante, esfregando as mãos de satisfação. Finalmente, o plano que ela vinha preparando há tanto tempo estava dando certo. Mas uma briga entre seu filho Alexei e a esposa dele, Marina, terminou com portas batendo e gritos sobre divórcio. A sogra mal conseguia esconder a alegria. Você aguentou por muito tempo, meu filho, ela sussurrou, vendo Alexei fumar nervoso na varanda. Mas tudo bem, logo isso vai acabar. Essa história começou 5 anos atrás, quando Alexei levou Marina para casa. Ela era uma moça bonita, magra, com um olhar inteligente e cheia de planos para o futuro. Tinha acabado de se formar em arquitetura e conseguiu um emprego em uma empresa de construção muito conhecida. Tatiana não gostou dela desde o primeiro dia. Boazinha demais, reclamou com a amiga Zinaida. Só fala de carreira, de se realizar. Isso é coisa de mulher. Mulher de verdade tem que querer marido, filhos, casa, isso sim é o certo. Mas Alexei estava completamente apaixonado. Pela primeira vez, não escutou a mãe e insistiu no casamento, mesmo com a opinião dela contra. Tatiana, com o coração apertado, aceitou, mas ficou com raiva por dentro. Prometeu a si mesma que Marina não ficaria na família por muito tempo. Nos primeiros meses depois do casamento, o casal foi morar com Tatiana. Foi ideia dela. Pra que gastar dinheiro com aluguel? Aqui tem espaço para todo mundo. Na verdade, ela só queria controlar cada passo da nora. Mas o plano não funcionou. Ao contrário do que Tatiana esperava, Marina dava conta de tudo, trabalho, casa, e ainda mais. Acordava cedo, preparava o café da manhã, ia pro escritório e voltava à noite com sacolas de mercado para fazer o jantar. Nos fins de semana, limpava a casa e ainda visitava os pais numa cidade vizinha. Como é que ela consegue fazer tudo? Se perguntava Tatiana. Será que ela trabalha mesmo onde diz? Vai ver, tem outro homem. Mãe, para com isso, dizia Alexei, incomodado. A Marina é uma esposa maravilhosa. Você devia ficar feliz por eu ter tido tanta sorte. Mas Tatiana não desistia. Vasculhava os bolsos dos casacos de Marina, mexia no celular dela enquanto ela tomava banho e até tentou puxar conversa com colegas de trabalho da nora quando os encontrou num shopping. Não achou nada. 1 ano depois, Marina surpreendeu a todos com uma novidade. Encontrou um apartamento ótimo para eles num prédio novo, perto do rio. Era duplex, com terraço e vista para a água. O preço era alto, mas Marina explicou que a empresa dela oferecia um financiamento especial para os funcionários. E você aceitou isso? Tatiana perguntou, desconfiada. Tatiana Vasilievna aproveitou a primeira chance que teve para falar com o filho, quando ficaram sozinhos. Você tem ideia do que ela tá fazendo com você? São 30 anos de dívida. Vai virar escravo do banco. Mãe, a gente fez as contas, respondeu Alexei, já cansado da conversa. Com o nosso salário, dá para pagar tranquilo. Além disso, é um bom investimento. O bairro é ótimo, os preços só aumentam. A sogra percebeu que estava perdendo o controle da situação. Mas aí veio uma nova esperança, Marina engravidou. Tatiana Vasilievna ficou animada por dentro, pensando que agora a carreira da nora ia desandar. Imaginava Marina atolada em fraldas, noites sem dormir e pedindo ajuda. Você vai largar o trabalho, né? Perguntou com um tom preocupado. Nesse estado, não pode se esforçar demais. Não, Tatiana Vasilievna, respondeu Marina, calma, passando a mão na barriga ainda quase invisível. Vou trabalhar até o 7º mês, depois tiro licença. A empresa já sabe e me apoia totalmente. A sogra quase explodiu de raiva por dentro. Tudo bem, pensou. Quero ver quando o bebê nascer. Aí sim ela vai precisar de mim, e meu filho vai perceber que não consegue viver sem a minha ajuda. Mas, de novo, o plano deu errado. Quando a filha deles nasceu, e recebeu o nome de Sofia, Marina se virou muito bem sozinha. Mais ainda, contratou uma babá, uma senhora simpática, que ia lá 3 vezes por semana para que Marina pudesse cuidar de outras coisas.
Você tá jogando dinheiro fora. Reclamou Tatiana. Eu podia cuidar da minha neta de graça. Agradeço a oferta, respondeu Marina com educação, mas eu e Alexei achamos que assim é melhor para todo mundo. Quando Sofia completou 1 ano, Marina voltou ao trabalho. 6 meses depois, anunciou que recebeu uma promoção, agora seria chefe de um departamento. O salário dobrou. Tatiana não conseguia entender como a nora conseguia dar conta de tudo. Parecia que tinha feito algum feitiço no Alexei. Ele olhava para a esposa com amor e fazia tudo o que ela queria. O apartamento do casal foi se enchendo de móveis caros, aparelhos modernos. Eles viajavam com frequência para o exterior. Sofia foi matriculada em uma creche particular de alto padrão. Mas quando a menina fez 4 anos, os problemas começaram. Alexei estava cada vez mais ausente, ficava até tarde no trabalho, chegava em casa de cara fechada e quase não falava. Marina também mudou, ficou mais estressada e brigava com o marido por qualquer coisa. Tem algo acontecendo, comentou Tatiana com sua amiga Zinaida. Eles brigam cada vez mais. Ontem mesmo, o Alyosha dormiu aqui em casa. Disse que não aguentava mais as crises dela. Você acha que vão se separar? Perguntou Zinaida, curiosa. Espero que sim, respondeu Tatiana, sem esconder a vontade. Já passou da hora. Ela vai acabar com ele com tantas exigências. Você viu o carro que ela comprou no mês passado? Lexus. E o casaco de pele dela é novo, de Marta. De onde será que veio tanto dinheiro? No fundo, Tatiana Vasilievna desconfiava, sua nora devia estar com algum amante rico. Como mais explicar tanta riqueza de repente? E então, finalmente, aconteceu o que ela esperava há tempos. Alexei contou que ia se divorciar. Acabou entre a gente, mãe, disse ele, sentado na cozinha da casa dos pais. Eu e a Marina vamos nos separar. Tatiana quase não conseguiu esconder o sorriso de vitória. O que aconteceu, meu filho? Perguntou, fingindo estar preocupada. Finalmente percebeu que ela não era para você? Ela me traiu, respondeu Alexei, com voz triste. Já faz tempo que eu descobri, tenho provas. Eu sabia, Tatiana comemorou por dentro. E o apartamento? E os carros? Perguntou, tentando parecer casual. Vamos dividir tudo, suspirou Alexei. A Sofia vai ficar com a Marina. Isso a gente nem discute. Mas o resto vai ser decidido na justiça. Tatiana esfregou as mãos, empolgada. Finalmente, aquela metida ia receber o que merecia. O apartamento foi comprado depois do casamento, então Alexei tem direito à metade. E como Marina foi a culpada da separação, talvez ele consiga ainda mais. Não se preocupa, filho, ela disse, animada. A gente vai contratar o melhor advogado. Ela não vai ficar com 1 centavo a mais do que a lei manda. Mas o processo foi longo. Marina negou a traição e pediu uma análise das provas que Alexei apresentou. Eles brigaram por tudo, talheres, vaga de garagem, até coisas pequenas. Mas o maior problema era o apartamento. Ela tem que sair e deixar para você, insistia Tatiana. Foi você quem comprou, quem pagou a hipoteca. A gente pagou junto, mãe, respondeu Alexei, cansado. E a entrada quem deu foi a Marina. E de onde ela tirou tanto dinheiro, hein? Tatiana não se conformava. Deve ter vindo do amante. Podemos usar isso no tribunal. Mas Alexei só balançava a cabeça. Ele estava exausto, parecia mais velho. A separação estava acabando com ele, mesmo tendo sido ele quem decidiu por ela. Tatiana achava que era coisa de homem fraco. Vai dar tudo certo, tentava consolar o filho. Depois que o divórcio sair, você entra com o pedido da sua parte do dinheiro e começa a vida do zero. Quem sabe volta a morar comigo? Vai ser mais divertido. Mas pelas costas do filho, ela já fazia planos. Há tempos ela estava de olho num terreno fora da cidade. 10.000 metros quadrados com vista para o lago.
Perfeito para construir uma casa bonita, uma sauna, uma área de churrasco. Quando Alexei recebesse a parte dele do apartamento, ela ia convencê-lo a investir na construção. Seria a casa deles, a fortaleza da família e nunca mais uma nora colocaria tudo a perder. Finalmente chegou o dia da audiência decisiva. Tatiana Vasilievna vestiu seu melhor conjunto, fez o cabelo no salão e foi pronta para brilhar na vitória. No tribunal, Marina estava tranquila e confiante. Ao lado de Marina estavam sentados um homem e uma mulher de meia idade, bem arrumados. Eram os pais dela. Como Tatiana Vasilievna suspeitava, nunca tinham se encontrado antes. Marina sempre preferia visitar a família sozinha, sem o marido e a sogra. A audiência começou. A juíza, uma senhora gordinha e com cara de cansada, folheava os documentos e, de vez em quando, fazia perguntas para entender melhor o caso. Os advogados dos dois lados se revezavam explicando seus argumentos. Alexei puxava a gravata com nervosismo, e Tatiana Vasilievna não tirava os olhos da nora, esperando o momento em que ela desabaria. Mas, de repente, algo aconteceu que mudou tudo. Meritíssima, disse o advogado de Marina, entregando uma pasta de documentos à juíza, minha cliente está disposta a abrir mão da divisão dos bens adquiridos durante o casamento, com exceção dos itens pessoais e das contas em nome dela. O apartamento, os carros e os outros bens materiais podem ficar com o Sr. Krugliakov. Um burburinho de surpresa tomou conta da sala. Tatiana olhou vitoriosa para a amiga que estava ao lado. Tá vendo? A dondoca se rendeu. Sabe que vai perder, então já está cedendo. Um momento. Interrompeu o advogado de Alexei. Meu cliente quer a divisão justa dos bens. O apartamento foi comprado durante o casamento, ele tem direito à parte dele. Exatamente, esse é o ponto, caro colega, respondeu o advogado de Marina, com um leve sorriso. O apartamento não é um bem do casal. Permita-me apresentar os documentos de propriedade. A juíza leu os papéis com atenção e, então, ergueu as sobrancelhas, surpresa. De acordo com esses documentos, disse devagar, o apartamento em questão não pertence aos envolvidos neste divórcio, mas sim a terceiros, Viktor Andreevich Sokolov e Irina Pavlovna Sokolova. Quem são esses? Sussurrou Tatiana para o filho. Os pais da Marina, respondeu Alexei, também em voz baixa. O rosto dele ficou pálido. Estava tão chocado quanto ela. Meritíssima, continuou o advogado de Marina, minha cliente e o marido realmente moraram nesse apartamento pelos últimos 4 anos, mas nunca foram os donos. O valor da entrada e todas as parcelas da hipoteca foram pagas pelos pais da senhora Marina. O contrato do financiamento está no nome deles. Isso é impossível. Gritou Tatiana, se levantando de repente. O Alyosha pagava todo mês. Eu vi os comprovantes. Silêncio na sala. A juíza bateu o martelo na mesa. Senhora Krugliakova, mais uma interrupção e pedirei que se retire da audiência. Tatiana sentou-se, contrariada, mas continuou cochichando com o filho, revoltada. Isso é golpe. Eles falsificaram tudo. Fala alguma coisa. Mas Alexei continuava calado, olhando fixamente para a frente, com o olhar vazio. Enquanto isso, o advogado de Marina seguiu falando. Além disso, meritíssima, disse o advogado de Marina, o carro Lexus, que também foi mencionado, foi comprado com o dinheiro da minha cliente e está no nome dela. O Sr. Krugliakov não participou dessa compra. O mesmo vale para os outros bens citados no processo. A juíza olhou os documentos mais uma vez e então se virou para Alexei. Sr. Krugliakov, o senhor confirma essa informação? Sabia que o apartamento era dos pais da sua esposa? Alexei se levantou devagar. Sua voz saiu rouca. Não, meritíssima. Eu achava que a gente tinha comprado juntos. Marina me disse que a entrada era das economias dela e que a gente pagaria o resto com a renda dos dois. E o senhor nunca viu os documentos do imóvel? Perguntou a juíza, surpresa. Não, respondeu ele, balançando a cabeça. A Marina cuidava de tudo.
Dizia que era mais fácil, já que trabalhava perto do cartório e do banco. Não respondeu ele, balançando a cabeça. A Marina cuidava de tudo. Dizia que era mais fácil, já que trabalhava perto do cartório e do banco. Tatiana Vasilievna sentiu o chão sumir sob seus pés. Tudo o que ela esperava estava desmoronando. Nada de apartamento, nada de dinheiro da venda, nada de casa no lago. Aquela raposa esperta tinha enganado todos eles. Meritíssima, falou novamente o advogado de Marina. Minha cliente admite que não foi totalmente clara com o marido sobre a propriedade do apartamento. Mas ela nunca pediu dinheiro a ele para pagar a hipoteca. Todos os pagamentos foram feitos da conta pessoal dela. Aliás, nos últimos 2 anos, ela bancou quase todas as despesas da família, escola particular da filha, viagens, plano de saúde. Mentira! Gritou Tatiana, sem conseguir se segurar. Meu filho sempre sustentou a casa. Último aviso, senhora Krugliakova, disse a juíza, firme. Mais uma interrupção e a senhora será retirada da sala. A audiência ainda durou quase 1 hora. Ficou claro que os pais de Marina eram empresários bem-sucedidos, donos de uma rede de lojas de materiais de construção. Eles ajudavam a filha desde o começo da carreira. E quando Marina se casou e engravidou, decidiram dar um lar para a nova família. Queríamos que nossa neta crescesse com conforto, explicou o pai de Marina, quando foi chamado para depor. Mas sabíamos que o genro podia não aceitar um presente tão caro. Ele tem uma relação complicada com o dinheiro, e com a mãe. Então eu e minha esposa sugerimos a Marina colocar o apartamento no nosso nome. E o jovem casal viveria lá. E vocês pagaram todas as parcelas da hipoteca? Confirmou a juíza. Exatamente, disse Sokolov, balançando a cabeça. Temos todos os recibos e extratos bancários para provar. Tatiana Vasilievna não acreditava no que ouvia. Todo esse tempo ela pensou que Marina estava tirando dinheiro do filho. Mas na verdade era Marina quem sustentava a casa. Como isso era possível? Porque Alexei nunca contou nada. Ela teve essa resposta depois da audiência, quando saíram do tribunal juntos. Por que você ficou em silêncio? Tatiana Vasilievna partiu para cima do filho. Por que você não conferiu essa mentira toda? Você realmente não pagou nada pelo apartamento? Eu paguei, mãe, respondeu Alexei, cansado. Todo mês eu dava dinheiro para Marina. Só que, pelo visto, ela usava esse dinheiro para outras coisas, não para hipoteca. Ela te enganou. Te roubou. Esbravejou Tatiana. Você tem que recorrer, contratar outro advogado, exigir indenização. Chega, mãe. Alexei a interrompeu com firmeza. Acabou. Eu tô saindo de mãos vazias, mas é justo. Eu não contribuí com quase nada nesse casamento além da minha presença. Que bobagem é essa? Ela retrucou, indignada. Você trabalhava e levava dinheiro para casa. Eu era gerente numa concessionária, disse Alexei, com um sorriso amargo. Meu salário mal dava para gasolina e umas besteiras. Marina bancava todo o resto. Primeiro com o salário dela, depois com o dinheiro que os pais dela mandavam. E eu fingia que não via, porque era cômodo para mim. E é por isso que você pediu o divórcio? Por causa de dinheiro? Perguntou Tatiana, confusa. Não, mãe, respondeu ele, olhando nos olhos dela. Eu realmente achei provas de traição. Mas não da Marina. Da minha parte. Eu estou com outra mulher há 1 ano. E a Marina descobriu. Tatiana ficou em choque, de boca aberta. Nunca imaginou isso. Então por que ela não pediu o divórcio primeiro? Perguntou, quando conseguiu falar. Não sei, respondeu Alexei, dando de ombros. Talvez ela quisesse que eu tomasse essa decisão. Ou quem sabe, me dar uma chance de mudar. Ou talvez só esperasse o momento certo, para me surpreender. Ele fez um gesto com a cabeça em direção à saída do fórum, onde Marina conversava com os pais, sorrindo e rindo leve. Nem sinal de tristeza ou mágoa.
De qualquer forma, acabou, resumiu Alexei. Agora preciso arrumar um lugar para morar e recomeçar do zero. Ele foi em direção ao estacionamento, deixando a mãe parada, sem reação. Tatiana Vasilievna não conseguia acreditar. Todos os seus planos, toda aquela expectativa amarga, foram por água abaixo. Ela achou que a nora ia ser derrotada, mas no fim quem perdeu tudo foi ela mesma. Perdeu o filho, a neta e o sonho da velhice tranquila na casa perto do lago. Marina passou por ela, parou por um instante e disse, com um leve sorriso: Sabe, Tatiana Vasilievna, por muito tempo eu tentei entender por que a senhora me odiava desde o primeiro dia. Agora eu entendi. A senhora tinha medo que eu tirasse seu filho de você. Mas a verdade é que não fui eu que o tirei. Foi a senhora que perdeu ele, com sua ganância e manipulação. Ela olhou na direção de Alexei, que se afastava. E para ser sincera, acho que ele também não é um grande prêmio. Então talvez nós duas tenhamos tido sorte. Sem esperar resposta, Marina voltou para junto dos pais, deixando a sogra completamente sozinha, sem filho, sem dinheiro, sem Vitória. Tatiana Vasilievna estava tomada pela raiva. Tudo o que ela planejou por anos virou pó. Passou 5 anos esperando por esse momento, acreditando que Marina seria punida, que Alexei ia ganhar o apartamento e que juntos eles teriam uma nova vida. E o que aconteceu? Um fracasso total. O pior de tudo era que ela não podia fazer nada. Os documentos estavam certos, os pagamentos confirmados. O apartamento era mesmo dos pais de Marina. Nem ao menos podia processá-la. Ela teve que engolir a derrota. E Marina ganhou essa batalha sem fazer esforço. Só deixou a sogra se iludir até o último minuto. Essa foi a história.